Hoje eu quero, juntamente com vocês, meditar sobre o verdadeiro significado do Natal. E eu convido você para vir comigo, para nós começarmos a meditar sobre uma biografia, que para mim é uma coisa surpreendente, porque geralmente ela é feita da história de um pregador, de alguém que viveu há muitos anos. É isso que nós aprendemos. Mas no dia de hoje, junto com você, eu quero meditar numa biografia de alguém que escreve ela antes de alguém nascer, contando a história de alguém antes dele existir, da maneira com que ia se acontecer, de uma forma 100% do jeito que o profeta profetizou, as coisas se aconteceram. Então, eu quero convidar você agora para você meditar na palavra de Deus juntamente comigo, no livro de Miqueias 5, verso 2, aonde o profeta profetiza sobre o nascimento do Messias. E quando ele diz assim: "E tu, Belém, Efrata, pequena demais, para figurar com milhares de Judá, mas de ti há de sair o rei que há de apacentar o meu povo Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os tempos da eternidade." É uma coisa muito maravilhosa. O profeta, no entanto, ele profetiza, ele fala de alguém, comentando de alguém que, no momento, se fosse nos dias atuais de hoje, que alguém falaria, você chamaria o cidadão de maluco para estar anunciando isso. Numa época quando Israel estava, quem sabe, no pior momento da história de Israel, por ter sido desonesto a Deus, desobediente, havia corrupção, infidelidade entre o povo. Quando nós estudamos o livro de Miqueias e muitos outros livros do Antigo Testamento, e, no entanto, Deus, através do profeta, dá uma esperança para o povo. Quando ele olha e diz assim: "E tu, Belém, aquela pequena cidade, insignificante cidade", e eu fico a imaginar assim, dá para dizer, era um vilarejo, uma cidade onde não tinha uma grande aparência, poderia ser numa capital, em algum outro lugar, mas eu aprendo tanto com isso, que Deus não precisa se valer de alguma coisa para fazer algo se acontecer. Ele mesmo é soberano. E quando ele fala cujas origens são desde os tempos antigos, desde os tempos da eternidade, esse governo é eterno. Esse governo do Senhor Jesus, assim como ele não tem princípio, ele não tem fim de dias, e ele é rei para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E eu estou convidando você para a gente meditar nas profecias bíblicas, e nós começamos a imaginar assim que a profecia, ela se acontece. A profecia, ela é como uma lâmpada que vai brilhando, brilhando, até que haja dia perfeito e a estrela alva nasça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas homens santos escreveram, inspirado pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus é uma coisa tão fiel quanto Deus é fiel em todas as suas promessas. Pode passar os céus, pode passar a terra, mas as palavras de Deus, as palavras que saem da boca de Deus, ela não volta novamente para ele vazia, sem que ela se cumpra. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vimos lá desde o livro de Gênesis, quando o homem pecou e quando Deus providenciou um salvador para a humanidade. Quando nós encontramos lá o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e quando o Senhor disse assim: "Você vai ferir a cabeça da serpente e ela te ferirás o calcanhar." Então, desde ali já sai uma promessa. De repente, você que está me ouvindo pode pensar assim: mas ler a Bíblia, o Antigo Testamento, é uma questão chata. É uma questão difícil. Há momentos assim que dá vontade de desistir de ler. Mas se eu falar para você que a Bíblia é uma carta de amor,
de Deus dada aos homens. Aí eu imagino que você vai se empolgar a ler a palavra de Deus, porque nós olhamos assim essa carta de amor de Deus dada aos homens, a gente olha assim e vê o homem pecando, errando, caindo, tropeçando, e Deus castigando, repreendendo, corrigindo e amando, e dando a saída novamente para o ser humano. A gente percebe assim que ele coloca nossos primeiros pais no jardim do Éden e diz, olha aqui, tudo isso aqui é de vocês. Eu apenas estou fazendo um teste de obediência com vocês aqui neste lugar. Então, meu querido, eu gostaria que você junto comigo agora, viesse agora comigo para a palavra de Deus. O profeta Miqueias, ele anuncia o nascimento de alguém no momento difícil que o povo estava vivendo. Ele dá uma esperança para aquele povo. E agora, quando nós olhamos para o Novo Testamento, para o livro de Mateus, nós vimos o cumprimento dessa profecia. O cumprimento dessa profecia, quando os reis magos, quando os magos, aliás, desculpa, não é rei não, quando os magos, eles vêm para inquirir com precisão o tempo e a época. E, no entanto, eles dizem assim, olha, o que o profeta escreveu é isso. E tu, Belém, Efrata, de maneira nenhuma é a menor entre as todas, porque de ti há de sair o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Eles, no entanto, olharam para as profecias. A profecia diz isso. Então, é o nascimento daquele que o Senhor prometeu para os seres humanos, a promessa de Deus. Quando eu olho para essa data de Natal, eu nunca vou poder dizer para você, meu ouvinte, eu nunca vou poder falar para você de que essa foi a data que Jesus nasceu. Não posso falar isso para você. Mas Jesus nasceu. A profecia se cumpriu. A virgem conceberá e dará à luz a um filho. E ele será Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. O governo vai estar sobre os seus ombros. O profeta Isaías, escrevendo sobre a profecia referente ao Senhor Jesus Cristo, ele escreveu e disse assim, que ele seria conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e que o governo estaria sobre os seus ombros. Quando eu olho para a palavra de Deus e vejo os cumprimentos da profecia, eu posso acreditar na palavra de Deus, que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. O que prometeu é fiel, assim como é fiel a sua palavra. Ele fez a promessa, e quando a gente olha para a questão do Natal, para muitas pessoas, essa data é um momento de festa, é um momento de apresentar o Papai Noel, é um momento de consumismo, é um momento de você se reunir em famílias apenas e fazer a festa, de beber, se divertir e apresentar tanta coisa. E o Papai Noel, ele muitas e muitas vezes toma o lugar de Jesus. Nas casas, nas famílias, as pessoas simplesmente olham para aquele momento e apresentam tanta coisa. Mas eu quero apresentar para você o verdadeiro sentido do Natal. Eu quero apresentar Jesus Cristo. Eu quero apresentar aquele que realmente veio e nasceu trazendo esperança aos nossos corações, para as nossas vidas. É um momento festivo, mas é um momento também que traz muito benefício quando eu olho assim, em parte porque as famílias se reúnem. É um momento em que as famílias podem, no entanto, viver um laço entre famílias. Mas eu quero que você nunca esqueça que o presente não é aquele que alguém leva até você. Mas o grande presente é o unigênito Filho de Deus. Porque Deus, o Pai, nos deu um filho. É um presente que Deus deu para a gente. Ele deu o Senhor Jesus Cristo. E naquela hora eu fico a imaginar assim, quando naquela noite eles veem
um planetário lá, eles veem uma estrela, vê algo diferente. Mas nada mais e nada menos é do que a profecia que nós encontramos lá no livro, ainda de Números, quando a palavra de Deus diz assim: uma estrela procederá de Jacó e ferirá as tâmporas de Moabe. E eles, no entanto, tu vê o cumprimento, como se acontece a palavra de Deus. E o cumprimento da profecia se aconteceu porque a estrela brilhava, era linda. Alguém, os pastores que estão no campo, a guardar o rebanho lá, eles ficam assustados, atemorizados, e o anjo dá o recado e diz assim: não temas, porque eu vos trago boas novas, que é de muita alegria. É que hoje vos nasceu em Belém o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E aí nós vimos assim que a palavra de Deus mostra que a alegria era tão grande que aí eles ouvem uma multidão angelical. E quando eu olho para a multidão angelical, eu olho para um exército de Deus, cantando glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Eu quero convidar você, se de repente você pode ter algo no teu coração que você não se realizou durante este ano, e que agora você enxerga assim: poxa, eu gostaria de ter algo diferente na minha vida e não tenho. E eu quero agora apresentar para você o dono da festa. Eu quero apresentar para você aquele que é o Salvador do mundo. Eu quero apresentar para você aquele que tem vida e vida abundante, vida em abundância, para dar para todos aqueles que a ele se achegarem. Eu quero convidar você agora para você começar a recordar dos valores, não apenas de algum presentinho qualquer que você possa ganhar e estar preso a isso. Mas eu quero que você lembre, Deus deu o maior presente que ele poderia dar para a humanidade. E eu pergunto para você agora: o que tu tens para dar a Deus? O que tu tens para dar a Jesus? Se você quiser agora doar teu coração, tua vida, o coração do homem que é o centro das atenções, se você deseja entregar para Deus isto agora, eu quero que você, nessa hora, se achegue a Deus. E junto comigo, coloque a tua fé em ação. Eu quero orar com vocês agora. E eu quero dizer para você que você possa ter, não apenas na época dessa data que é Natal, que você fique assim: eu tenho que ter misericórdia, eu tenho que ajudar alguém que precisa, alguém que está necessitado, eu vou levar algo para essa pessoa. Que você não faça isso apenas nessa data, mas que você possa fazer o ano todo, o tempo inteiro que você viver. Lembrar disso. O mestre, o rei, o senhor, o proprietário único e absoluto de todas as coisas, ele nasce numa manjedoura. Humildemente. Aquela cidade tão pequena, eu fico a pensar assim: aquela cidade era a cidade do rei Davi. Aquela cidade pequenininha. Eu acredito que você lembra do momento em que Deus fala naquela história lá, quando alguém chega e diz assim: mas esse Efrata aí, lá dessa cidadezinha, esse Davizinho aí, e agora vai querer ser rei do povo de Israel. Eu imagino assim que naquele momento ali também ele tinha uns irmãos robustos, porque eles eram em 8 na família. E eu imagino assim que tinha outros irmãos dele grande, robusto, e Deus vai lá e escolhe aquele minguadinho. É esse aí mesmo. Porque eu aprendo na palavra de Deus que Deus não depende de poder nenhum para fazer com que alguma coisa aconteça segundo a sua vontade, porque Deus é soberano. Ele usa naquela noite os pastores, que era uma classe muito desprezada por não ter uma propriedade fixa, ele usa eles
para trazer as boas novas do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Eu desejo a você que você possa ter, não apenas agora, um Natal de paz, mas que você sempre possa ter paz no teu coração, assim como foi dito, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Paz é anseio de todas as nações, mas só tem paz quem tem Jesus no coração. Vamos falar com Deus agora. Eu convido você a se colocar na presença daquele que tudo pode, tudo tem, aquele que pode alegrar a tua vida, aquele que pode te enriquecer, aquele que sabe o que é sofrer. E Jesus Cristo, no entanto, ele vive a vida como um homem aqui na terra. Ele era um Deus homem, e então ele sabe se compadecer daqueles que sofrem. Eu convido você agora a nós buscarmos a presença toda poderosa desse homem que nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde ele pode interceder pela tua vida. Pai eterno, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer pelo presente que nos concede. Muito obrigado, Senhor, por nos enviar o teu único filho para padecer, para sofrer, para carregar nossos pecados e para que aquela cruz que era nossa se tornou dele. Através dos ferimentos nós fomos sarados. Muito obrigado, Senhor. Eu quero te pedir a tua bênção sobre cada pessoa que estiver oprimido, cansado, sobrecarregado, triste, angustiado, que ele possa lançar sobre ti as suas ansiedades, as suas preocupações, porque nós temos um Deus que cuida de nossas vidas. Apesar dos momentos ser difíceis, nós vivemos na esperança de dias e de uma vida melhor, e de uma vida eterna, para sempre, um dia no reino da tua glória. Eu oro e te peço a tua bênção sobre cada ser humano, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Tenha um lindo e abençoado Natal, com Cristo no teu coração.